e que estão sempre juntos aqui com 3 depoimentos de ex-alunos e coordenadores de turmas. Então, vamos escutar primeiro o senhor Luiz Alberto dos Santos, que hoje é subchefe de análise e acompanhamento de políticas públicas governamentais da Casa Civil da Presidência da República, que foi aluno do curso de formação da primeira turma de EPPGG, para prestar seu depoimento nesta comemoração. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Doutora Helena Kerr, presidente da ENAP, doutor Chico Gaetani, secretário executivo adjunto do Ministério do Planejamento, doutor Marcelo Silva de Moraes, secretário de Gestão, Ricardo Abreu, presidente da ANESP, e professor Fernando Abrúcio. Na verdade, eu estou aqui hoje, talvez numa tripla condição. A primeira condição é que eu venho aqui hoje, na verdade, representando a ministra Dilma Rousseff, que infelizmente, por razão de estar em reunião do Conselho da Petrobras, não pôde comparecer ao evento e me pediu que a representasse nessa ocasião. A segunda condição é a condição, obviamente, de subchefe da Casa Civil, função que muito me honra, e na qual eu tenho a felicidade de liderar, de certa forma, um grupo bastante significativo de gestores governamentais, não apenas da minha turma, da primeira turma, mas de várias turmas, e com isso, de alguma forma, comprovar na prática a importância e a relevância dos gestores governamentais para a máquina pública brasileira, não apenas no âmbito da Presidência da República, mas também para o governo como um todo. E a minha terceira condição é a condição de um ex-gestor governamental, condição que, como eu sempre digo, nunca nos abandona, porque ainda que deixemos de sê-lo profissionalmente, continuamos sendo em espírito. No que se refere à minha primeira condição, eu gostaria muito rapidamente de salientar a importância que tem tido a carreira de gestores governamentais no âmbito do governo federal e as medidas que têm sido adotadas ao longo do período do governo do presidente Lula, no sentido de fortalecer e valorizar não apenas a carreira de gestores governamentais, mas também a Escola Nacional de Administração Pública. E eu digo, registrando, que não se trata aqui neste momento apenas de comemorarmos a aula inaugural da primeira turma de Políticas Públicas de Gestão Governamental da ENAP, mas a aula inaugural da própria escola, o ato de fundação real da Escola de Governo da Administração Pública Federal, que introduziu de fato este conceito na nossa estrutura administrativa. Quando os senhores saírem, olhem ali à esquerda, ou melhor, à direita de quem sai, e verão a placa que registrou o momento em que houve aqui a aula inaugural da Escola Nacional de Administração Pública, 11 de agosto de 1988. A ENAP, no entanto, ainda é uma instituição em processo de consolidação. O exemplo que foi utilizado em grande medida para sua elaboração, a Escola Nacional de Administração da França, já tem hoje mais de 53 anos de existência e foi, sem dúvida, um fortíssimo exemplo, adaptado, de certa forma, às nossas circunstâncias, mas que possivelmente não passou pelas mesmas vicissitudes que a ENAP enfrentou ao longo da sua existência de pouco mais de 20 anos. E isso porque, infelizmente, no Brasil, a Escola Nacional de Administração Pública surgiu como uma instituição que era um departamento da Fundação Centro de Formação do Servidor Público, que cresceu e passou a ser ela própria a fundação em 1990, num gesto do governo do presidente Collor, mas que representou apenas isso, uma vez que a escola, naquele período de tempo, muito pouco fez em termos de formação para as chamadas carreiras estratégicas do Estado brasileiro. Esse processo, felizmente, foi retomado com o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e a iniciativa adotada pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, o que não foi, de forma nenhuma, um gesto voluntarista ou um gesto impensado, mas um gesto refletido a partir da experiência da primeira turma de gestores governamentais, que lutavam muito e ainda hoje lutam pelo fortalecimento da ENAP, pelo seu reconhecimento como instituição formadora de quadros de elite do serviço público. E não apenas dos gestores governamentais, mas de outras carreiras também. Quando, na emenda constitucional número 19, foi introduzido, e registro para aqueles que não têm o conhecimento desse fato, que a introdução desse dispositivo foi proposto pelo Partido dos Trabalhadores, de que a formação em escolas de governo e o aperfeiçoamento dos servidores deveria ser um requisito
para o desenvolvimento nas carreiras, representou exatamente um gesto no sentido de dar a essa instituição concretude, até mesmo do ponto de vista constitucional. E o governo do presidente Lula, fiel a essa proposição, não apenas deu continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito, mas o fortaleceu. E hoje nós já temos, no âmbito do Serviço Público Federal, 793 gestores governamentais em exercício, contra 525 que se encontravam em atividade em janeiro de 2003. Nesse período de tempo, a carreira de gestores governamentais, assim como outras carreiras do ciclo de gestão, foi contemplada com importantíssimas recomposições remuneratórias que asseguraram não apenas a retenção dos concursos de ingresso, mas a própria manutenção dos servidores na carreira, apostando na perspectiva profissional que lhes oferecia e lhes oferece o Estado brasileiro. Tivemos, nesse período de tempo, também uma ampliação importante do quantitativo de número de cargos desta carreira. A Lei 10.871, de 20 de maio de 2004, criou mais 600 cargos de gestor governamental destinados a atividades de supervisão no âmbito dos ministérios que têm sob sua responsabilidade a supervisão de agências reguladoras. Tivemos, nesse período, uma nova regulamentação da carreira de gestores governamentais, por meio do Decreto 5.176, de 10 de agosto de 2004, que enfatiza não apenas a necessidade da formação e o aperfeiçoamento dos gestores governamentais, ministrada pela Escola Nacional de Administração Pública, como também mecanismos de motivação e facilitação do desenvolvimento profissional, da aquisição de novas qualificações ao longo do curso dessa carreira. Ademais, por meio do Decreto 5.497, de 21 de julho de 2005, o presidente da República instituiu uma sistemática visando exatamente superar a questão do provimento dos cargos de confiança na administração pública por critérios exclusivamente discricionários, estabelecendo reservas para os cargos de confiança de níveis 1, 2 e 3, de 75% a serem providos exclusivamente por servidores de carreira e 50% dos cargos em comissão DS4 também a serem providos exclusivamente por servidores de carreira. Este decreto reforçou ou lembrou para aqueles que desconheciam a sua vigência que a Lei 7.834, que criou a carreira de gestores, previu que os órgãos, as autarquias, as fundações da administração pública deveriam incluir em seus planos de capacitação ações voltadas à habilitação de seus servidores para o exercício de cargos de direção e assessoramento superiores, os quais devem ter, na forma deste artigo da Lei 7834, o artigo 9º, prioridade nos programas de desenvolvimento de recursos humanos da Administração Pública Federal, cabendo precisamente à Fundação Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, promover, elaborar e executar programas de capacitação para os fins do disposto naquele artigo, bem assim a coordenação e supervisão dos programas de capacitação gerencial de pessoal civil executados pelas demais escolas de governo da Administração Pública Federal. Vemos assim que cabe à ENAP um papel importante de ser a escola de governo das escolas de governo, de direcionar a atuação das demais escolas de governo. Se não é a única, é, sem dúvida nenhuma, a mais importante do ponto de vista da política que se estabelece de fortalecimento e valorização daquilo que é um sonho ainda irrealizado, mas em fase de realização, em processo de consolidação, que é a profissionalização da gestão pública no nosso país. Finalmente, gostaria de registrar também uma iniciativa do presidente da República encaminhada ao Congresso Nacional em 2005, o projeto de lei 5877, um projeto que integra o Programa de Aceleração do Crescimento, que, dispondo sobre a estrutura ou reestruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, prevê, no seu artigo 122, a criação para o exercício no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e na Secretaria de Acompanhamento Econômico, órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, 200 cargos, mais 200 cargos de especialista em políticas públicas para o exercício das atribuições da carreira. Esse conjunto de iniciativas, ele coincide, de certa forma, com propostas que vêm sendo defendidas, inclusive no plano internacional. Não precisamos aqui buscar a experiência de países como os Estados Unidos, que a partir da implantação do Senior Executive Service, em 1978, promoveu importantes avanços no sentido da profissionalização da sua gestão, mas recomendações como a do Banco Mundial, que em 2003, no seu relatório sobre a gestão pública no Brasil,
expressava claramente os valores e os méritos da existência de uma carreira de gestores governamentais que, gerenciada adequadamente, poderia reduzir o gap de capacidades institucionais entre setores. E lembrava que os gestores, como um grupo de servidores públicos cujo exercício é definido pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com base nas demandas dos ministeriais, poderiam melhorar a distribuição, ou a má distribuição, de capacidades profissionais no âmbito do setor público. E é isso que se vem fazendo. E o perfil desta carreira demonstra claramente que este resultado vem sendo atingido. Quando olhamos para as estatísticas, ainda que este não seja o melhor indicador, e percebemos que cerca de 54% de todos os gestores governamentais em exercício, independentemente da turma a que pertençam, exercem cargos em comissão na estrutura do governo federal, nós percebemos o elevado grau de aproveitamento que têm esses profissionais naquilo que ainda é considerado um indicador importante de sucesso profissional na nossa estrutura administrativa. Embora possamos concordar com o professor Fernando Abrúcio de que poderíamos ter uma estrutura mais enxuta no que se refere aos cargos em comissão, a presença de gestores governamentais ocupando esses cargos prova que estamos conseguindo, de alguma forma também, atender critérios de profissionalização no preenchimento desses cargos, em adendo àquilo que já mencionei do decreto editado em 2005. Temos, assim, portanto, um quadro que é plenamente favorável à continuidade, não apenas da Escola de Governo, que é a Escola Nacional de Administração Pública, que no seu processo de consolidação e institucionalização vem cada vez mais sendo reconhecida como a Escola de Governo do Governo Federal, mas também dos produtos que essa escola oferece, não apenas no que se refere à formação de carreiras como gestores governamentais, mas também como um grande centro de formação e qualificação dos servidores públicos no Brasil. Então, em nome da ministra Dilma Rousseff, registro aqui a satisfação do presidente da República, da ministra-chefe da Casa Civil, enfim, de todos nós que temos as responsabilidades de alguma forma, contribuir para a superação deste déficit que mencionou o secretário de Gestão, que é o déficit de coordenação, de podermos contar com servidores desta qualificação, com este perfil, e que têm demonstrado, de fato, o quanto são importantes para os objetivos de qualquer governo. Não apenas de um governo que tem a orientação que tem o governo do presidente Lula, de superar as desigualdades sociais acumuladas ao longo de séculos, mas também de promover o crescimento sustentável do país. Qualquer governo, hoje, não poderia dispensar a existência de uma instituição como a ENAP e de uma carreira como os gestores governamentais e, obviamente, de tantas outras que hoje estão sendo consolidadas e instituídas pelo governo federal. Quanto à minha segunda condição, considero que o que acabo de falar já está devidamente contemplado, de modo que assim eu passo à minha terceira condição. No que se refere à minha história pessoal e à minha experiência de vida, é difícil identificar, ao longo dos meus quase 47 anos de existência, um momento mais importante do que o dia 11 de agosto. E aí são 2 11 de agosto, com uma diferença de 5 anos em cada um deles. O primeiro 11 de agosto foi o 11 de agosto de 1983, quando nasceu meu filho. E o segundo 11 de agosto é o dia em que aqui nesta sala participei da aula inaugural da ENAP e do curso de Políticas Públicas de Gestão Governamental. Foi, sem dúvida nenhuma, o ponto de partida para um destino que naquele momento a todos parecia ainda muito inseguro, muito incerto, porque, curiosamente, nós fomos convocados num concurso público de âmbito nacional para um cargo que não existia. Se fosse hoje, alguém ia preso. Mas naquele momento era um momento heróico, era um momento de mudança, era um momento de virada. O apelo feito pelo ministro Aloysio Alves, ministro da Administração Pública, em cadeia nacional de televisão, conclamando os cidadãos brasileiros a se engajarem nesse processo de reforma. A propaganda que foi feita pelo governo de então, visando atrair os melhores quadros, e foram 68.800 e poucos candidatos para 120 vagas, motivou muita gente que de fato tinha dentro de si
aquela aspiração de contribuir para o progresso do país, no momento que era um momento particularmente importante do ponto de vista da reconstrução da própria democracia. 1988 foi o ano em que entrou em vigor, no dia 6 de outubro, a Constituição Cidadã. Constituição que promoveu enormes, gigantescos avanços no que se refere aos parâmetros de estruturação de uma administração pública democrática, impessoal e meritocrática. E que ainda hoje precisa de muito para ser implementada. Mas as pessoas que naquele momento, como eu, se engajaram naquele processo e se dispuseram a largar tudo, largar emprego, muitas vezes deixar a família no estado e vir para cá sem absolutamente nada embaixo, a não ser a promessa e o ideal, foi realmente fantástico. Ao chegarmos aqui, tivemos a melhor acolhida por parte do corpo técnico e a capacidade de nos organizarmos como alunos para defender a continuidade de um curso que mais de uma vez esteve em vias de ser interrompido. Tivemos depois, durante o curso, que lutar pela própria aprovação da lei de criação da carreira. E, finalmente, pela nomeação ao final do curso. Isso foi um aprendizado de tamanha importância que, se não tivessem ocorrido aqueles eventos, aqueles episódios, possivelmente não seríamos as mesmas pessoas com a mesma visão política do contexto em que opera a administração pública e a burocracia no Brasil. Foi um aprendizado da maior importância, porque durante um ano e meio, permanecemos vinculados à Escola Nacional de Administração Pública, não apenas aprendendo a compreender o Estado brasileiro e como contribuir para a melhor administração desse Estado, mas também como nos relacionarmos com profissionais do mesmo gabarito, como seres humanos complexos, com visões de mundo distintas, mas unidos por um ideal. E esse ideal, tenho absoluta convicção, passados esses 20 anos, permanece praticamente igual, praticamente intacto. Concluímos o curso em 20 de janeiro de 2003, 103 dos 120 alunos que iniciaram o curso em 11 de agosto de 1988. Nesses 18 meses de curso, algumas defecções ocorreram por razões pessoais, por algumas pessoas acreditarem que o projeto não tinha futuro. Dos 103 que foram, diplomados pela ENAP, 91 tomaram posse no cargo em 1º de fevereiro de 1990. Naquela época, havia uma enorme dúvida em função do processo eleitoral, da definição já da candidatura do presidente Collor, de qual seria a política a ser adotada em relação à continuidade da carreira. E, de fato, essa continuidade não ocorreu senão até 1995, 96, quando o ministro Besser Pereira assumiu a proposta e tomou as iniciativas necessárias à sua continuidade. Nesse intervalo de tempo, as vicissitudes chegaram a um tamanho que muitos de vocês, se estivessem lá, talvez não acreditassem. Não apenas em função do processo inflacionário que corroía os salários de forma tão drástica e tão violenta, que muitos de nós tivemos que nos desfazer de patrimônio e renunciar a confortos básicos para nos mantermos na condição de servidores públicos e lutarmos pela carreira e pela recuperação da sua composição remuneratória, mas também pelo fato de que tivemos que lutar contra a própria extinção da carreira num momento particularmente problemático. E a reviravolta beneficiou, contemplou, premiou aqueles que perseveraram, aqueles que fizeram deste aprendizado a forja que nos faz mais fortes, que nos faz mais convictos dos nossos ideais. E ao recuperarmos a carreira por meio da Lei 8.460, em 1992, que restabeleceu integralmente a Lei 7.834 e os cargos então criados, os 960 cargos criados, geramos as condições que permitiram que, quando o ministro Besser Pereira, convencido de que essa era uma real alternativa para a satisfação das necessidades da reforma do aparelho do Estado no Brasil, decidiu retomar os concursos, bastou uma decisão administrativa. Não precisava uma nova carreira ser criada, não precisava mandar um texto novo para o Congresso Nacional, não precisava discutir um projeto novo. Não.
Bastava retomar de onde parou. E foi basicamente o que se fez. Desde então, de menos, na época, de 70 gestores governamentais que permaneciam em atividade, chegamos aos 790 e poucos de hoje, e mais uma turma aí sendo formada em breve, e ainda uma quantidade significativa de cargos a serem providos. Embora eu mesmo não seja mais gestor governamental, e aí isso se deve muito mais a razões de ordem pessoal, em virtude da minha experiência no Congresso Nacional, onde trabalhei durante 10 anos como assessor técnico da liderança do Partido dos Trabalhadores. E tendo em vista essa experiência acumulada, entendi num determinado momento da minha vida que eu deveria continuar vinculado ao Poder Legislativo. E fui aprovado em 2002 no concurso de consultor legislativo do Senado Federal na área de administração pública, que era a área em que eu atuava com maior intensidade. Ainda assim, mantive e mantenho até hoje uma, de certa forma, cabeça de gestor. O que no trabalho que eu executo é, sem dúvida nenhuma, fundamental. Porque é a partir dessa visão que me permite compreender as dificuldades e as necessidades do Poder Executivo, mas também as peculiaridades da sua relação com o Poder Legislativo, que eu desempenho as minhas funções e acredito que o faço de maneira satisfatória. Mas se eu não tivesse, num determinado momento de minha vida, acreditado num projeto que para muitos talvez pudesse parecer uma miragem, e assim como eu, os outros 102 colegas que concluíram o curso de Políticas Públicas e Gestão Governamental, o primeiro curso, e que desde então tiveram em mente essa ideia de lutar pela profissionalização, pela meritocracia, pela democratização da administração pública no Brasil. Ou seja, com essa visão, nós continuamos até hoje trabalhando e atuando, não apenas do ponto de vista de profissionais do serviço público, mas de cidadãos que acreditam no Brasil e que acreditam nas instituições destinadas ao aperfeiçoamento do nosso país. Era esse o depoimento que eu queria deixar aqui, registrando não apenas o orgulho de ter feito parte dessa experiência, mas também o orgulho de ter tido companheiros, colegas, gestores governamentais e ter convivido ao longo desse ano com pessoas que tiveram a capacidade de formular um projeto que 20 anos depois sobrevive, pelo menos do meu ponto de vista, praticamente intacto no que se refere ao seu mérito e à sua contribuição para o Brasil. Muito obrigado.